relação a isso. Continuando. O qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Amém? Fecha os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra. Poderosa, como sempre, desde o início. Que o Senhor venha, meu bom Deus, com poder e autoridade, graça sobre as nossas vidas e traga mais revelação. Que nós possamos aprender de Ti. E o que nós aprendermos aqui, meu bom Deus, que nós possamos também colocar em prática nas nossas vidas, porque nós precisamos disso para nós, Pai. Não para que nós sejamos exaltados, não para que nós sejamos reconhecidos nas ruas, mas para que o Teu nome seja glorificado em tudo que fizermos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amados, eu li esse pedacinho e eu quero comentar com você algumas coisas que o Espírito do Senhor falou ao meu espírito. A primeira coisa que nós precisamos entender é que se nós estamos na igreja, nós precisamos ter uma vida transformada pelo Espírito de Deus. É impossível estar na presença de Jesus, é impossível ouvir essa palavra todos os domingos, todas as quartas-feiras e a nossa vida permanecer a mesma. Da mesma forma que era sem Jesus. Amados, eu quero que você atente para a pessoa que está em destaque nesse texto, que é o apóstolo Paulo. Paulo era uma pessoa completamente normal, como eu e você somos. Paulo, ele recebeu uma educação tradicional, ele era uma pessoa muito inteligente, falava não sei quantos idiomas, e ele não tinha absolutamente nada de especial em relação a nós. Porém, quando Jesus se apresentou a Paulo, ele teve a vida completamente, radicalmente transformada. Este é um conceito que nós falamos e refalamos, pisamos e repisamos todos os domingos aqui na igreja. É impossível nós vivermos da mesma maneira que a gente vivia antes de conhecer a Jesus. E eu quero que você abra rapidamente, aí algumas páginas atrás, para você entender quem era Paulo antes de Jesus. Abra em Atos capítulo 7, verso 54, que nós vamos ler um texto pequenininho a respeito de Paulo, que naquela época, antes de Jesus, era chamado de Saulo. Para você ver que uma pessoa sem Jesus Cristo, ela não tem absolutamente nada de bom dentro dela. Apesar que algumas pessoas, olhando para aquele homem que não conhecia Jesus, encontrassem nele grandes virtudes, porque ele era um defensor implacável da lei de Moisés. Ou seja, ele era um religioso antes de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 54, foi isso que eu disse para você? Diz assim a palavra: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração as pessoas que estavam presenciando aquilo que vai acontecer e que você vai saber agora. Ouvindo eles isso, as pessoas, os estudados, os inteligentes, os escribas, eles se enfureciam no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Está falando da pessoa de Estevão, que foi um homem cheio da presença de Deus. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Estevão estava pregando a pessoa de Jesus Cristo. Quem é cristão aqui dentro, além de mim? Você sabia que antigamente as pessoas, para dizerem que elas eram cristãs, elas corriam risco de morte? Quantos estão preparados a morrer pelo Evangelho? Quantos estão preparados? Você crê que existe uma posteridade te aguardando, uma eternidade te aguardando? Você crê que Jesus vai te arrebatar nos ares, que você foi feito para o céu e que você viverá na Nova Jerusalém? Ruas de ouro, mar de cristal, coisas lindas estão te esperando, poder de Deus. Então esteja preparado para morrer por causa de Jesus. Porque ele morreu por sua causa também, ele morreu por nossa causa. E hoje é Santa Ceia. É dia de lembrar que o Evangelho é cheio de bênçãos, cheio de prosperidade, faz parte da salvação.
Mas tem morte também para quem crê de verdade. A vida do cristão não é fácil, não. Todo mundo parece subir de elevador. E o cristão é pela escada. É de degrau em degrau. Paulo diz que é de glória em glória. Se você entender isso, você vai entender que você sim tem direito a todas as bênçãos que a Bíblia diz que você tem direito, porém, você tem que se mostrar diferenciado. Estevão, ele estava pregando para pessoas incrédulas. Ele havia sido transformado pelo poder de Deus, e uma pessoa transformada pelo poder de Deus, ela tem que ser diferenciada, e ele encarou de frente, ele não amarelou, não jogou a toalha, ele encarou os seus perseguidores. E Estevão, então em determinado momento aqui ele está para ser morto, apedrejado, e ele não, mais uma vez, ele não voltou atrás. Ele não pediu perdão. Ele não falou que estava brincando quando ele disse que ele era cristão. Amado, preste atenção. A única coisa que Deus pede em toda a palavra, todas as vezes que ele vai usar um homem ou uma mulher dele, ele não diz, seja cheio de línguas estranhas, seja cheio de amor. Não, ele diz assim, seja forte e corajoso. Repita, seja forte e corajoso. Forte e corajoso. Forte e corajoso. Diga, forte e corajoso. Eu preciso ser forte e corajoso. Não preciso de mais nada. Ser forte e corajoso precisa ser espiritual para ser forte e corajoso? Não. Sim ou não? Não. São questões naturais. Lembre-se, tudo que Deus te pedir é possível ser feito. Você precisa ser forte e corajoso para se decidir e se posicionar pelo Evangelho, por Jesus Cristo. Porque o que Deus nos pede, Ele pediu para todas as pessoas na história. Nós não somos exceção. Nós precisamos nos decidir e nos posicionar pela palavra do Senhor. E então esse homem está para ser apedrejado. Veja bem, ele não está passando um tempo aqui na Disney, no resort. Ele não está indo para as montanhas russas. Ele não está passeando, nem indo nos parques aquáticos. Ele está vivendo um momento dificílimo da sua vida. Ele está para ser morto, martirizado. Uma morte terrível, dolorida, demais, que é por apedrejamento. Eis que vejo os céus abertos. Ele olhou, olha só, um homem cheio do Espírito Santo. Ele olhou para cima, ele não olhou para os lados, ele não olhou para a circunstância, ele não olhou para os seus executores, ele não olhou para as pedras que estavam nas mãos dessas pessoas, e mesmo assim as pedras continuavam lá, os executores continuavam lá. Amado, preste atenção, todas as vezes que o inimigo tentar te executar, seja da maneira que for, seja na área que for, olha para o céu. Aleluia. O seu socorro venha do Senhor. Amém. O seu socorro venha do Senhor. Diga assim, o meu socorro venha do Senhor. Então, para que você possa vir o socorro chegando, você tem que estar olhando para o chão, correto? Não, claro que não. Você tem que estar de olho para o céu. Pastor, mas se eu ficar andando, dirigindo, olhando para o céu, eu vou bater o carro. Amado, preste atenção. Nós não estamos falando de coisas naturais. Você entrou para esse ambiente é espiritual. Você vai ficar 24 horas, o tempo que você estiver acordado, ligado com o céu. Em oração, em louvor, ouvindo palavra, ministração. O pastor está sempre mandando no grupo da igreja ministrações nossas aqui. Outros irmãos colocam ministrações. Se ligue com as coisas do céu, com as coisas que vão trazer pureza, que vão trazer crescimento espiritual para você. A palavra do Senhor diz, tudo aquilo que for puro, é nisso que você precisa se concentrar. Diga para a pessoa que está do seu lado, tudo aquilo que for puro, é nisso que você tem que investir o seu tempo. Amém? Ah, pastor, mas minha vida é tão corrida, tão atribulada, não tem tempo para isso não. Amado, tudo aquilo que você investe, cresce. Se você investir na sua vida espiritual, a sua vida espiritual vai crescer. Se você parar de aplicar na sua vida espiritual, ela vai minguar. É normal. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Continuando. Então ele olhou para o céu e acredita que ele viu os céus abertos, amado. Olha o poder que existia dentro desse homem. Veja bem, não estou dizendo que o poder que esse homem tinha, porque o poder não era dele, mas do Espírito que havia nele. Quem quer ter intimidade com o Espírito Santo? Amém. Quem quer ter... Porque tem gente que fica na dúvida, né? Será que eu tenho? Amém, não. Quem quer ter intimidade com o Espírito Santo? Amém. Depende do Espírito Santo ou de você? Eita, pastor, hoje tá duro, hein? Eita, haja lombo, Jesus. Haja lombo. Não, aqui não é só sobre prosperidade não, querido. Aqui a gente continua pregando sobre pecado, a gente continua pregando sobre transformação de vida e poder de Deus.
Você vai viver o melhor dessa vida, mas é na presença de Deus. Vou repetir como profeta, você vai viver o melhor dessa vida, mas vai ser na presença de Deus. Não abra mão disso na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Receba em nome de Jesus. Então diz assim, eles, porém, clamando em alta voz, aliás, verso 56, vamos voltar lá, e diz, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Jesus veio receber esse homem. Jesus foi amparar por ele mesmo. Olha que coisa maravilhosa. O próprio Jesus se levantou no trono quando vê um justo passando necessidade, passando dificuldade. A palavra do Senhor diz, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua, não sei você, mas eu estou todo arrepiado, cheio do poder de Deus aqui, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Diga assim, o Senhor jamais me desamparará e nem deixará a minha descendência mendigar o pão. Quem crê bate palma, faz barulho, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Verso 57, eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Olha a diferença das pessoas que estão na presença de Deus e das pessoas que não estão na presença de Deus. Quem não está na presença de Deus age dessa forma, de forma impensada, de forma precipitada, de forma injusta. É diferente. Existe diferença entre o que serve e o que não serve. É o que a palavra do Senhor diz. Existe diferença na sua vida. Quando as pessoas olham para você, as pessoas chegam à seguinte conclusão: tem alguma coisa diferente ali. A gente chama a atenção das pessoas o tempo todo. Nós somos uma Bíblia aberta. Eu já preguei isso aqui várias vezes. Vou repetir quantas forem necessárias. Qual é a mensagem que a sua Bíblia está transmitindo para as pessoas que te cercam? Para as pessoas que passam pela sua vida, ainda que seja num momento de trabalho. Você está sendo usado pelo Espírito Santo? Você está permitindo que as pessoas leiam a mensagem do Evangelho ou você está permitindo que as pessoas leiam outro tipo de mensagem? Não vale nem a pena ser citado. Depende do Espírito Santo ou de você? Depende de mim ou do Espírito Santo? Assuma a responsabilidade da sua vida. Assuma a responsabilidade do seu ministério, assuma a responsabilidade do seu casamento, assuma a responsabilidade daquilo que o Senhor tem para você, assuma a responsabilidade. Bíblia é sobre assumir responsabilidade, posicionamento, sobre decisão. Clamando em alta voz, verso 58, e lançando fora da cidade, porque não é isso, acaba que o Espírito Santo está direcionando aqui, mas não era isso que eu ia pregar, vou voltar para lá daqui a pouco. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha, um homem que daqui a pouco vai ser cheio do Espírito de Deus, como esse menino Estevão foi. Nesse momento, ele sentia prazer na caça aos cristãos, na tortura dos cristãos. Quando eu digo caça, não é simplesmente caçar, prender e guardar na jaula. Não é isso, não. Ele tinha prazer, porque ele pensava que aquelas pessoas eram hereges, e o herege, na época, ele sofria. Tinha que sofrer uma morte dolorida. Porém, não era o caso de Estevão, porque ele estava pregando o evangelho verdadeiro. E o evangelho é a complementação daquilo que era dito, ou foi dito, no Antigo Testamento. O Antigo Testamento era uma preparação para a vinda de Jesus. A Bíblia, ela é uma revelação progressiva. Diga-se, a Bíblia traz para a minha vida uma revelação progressiva da pessoa de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Significa que aquilo que a gente vê no Antigo Testamento, começando pelo livro de Gênesis, Bereshit, ou seja, da revelação, a gente vai aprendendo devagarinho até nós estarmos com a nossa mente capaz de entender quem é Jesus Cristo. A gente passa por diversas passagens que a gente não nota, mas você sabia que em cada um desses livros, 66 livros da Bíblia Sagrada, existe a revelação de Jesus Cristo? Jesus Cristo está dentro de cada um desses livros? Jesus Cristo ele pode ser encontrado em diversas passagens em todos esses livros. Revelação progressiva da palavra de Deus. Mas para isso, nós precisamos estar dentro
da igreja. Para isso nós precisamos estar buscando a presença de Cristo. Porque somente pelo Espírito Santo que habita em nós é que nós podemos ter acesso a essa revelação. Se você está aqui, você tem acesso a essa revelação. Veja bem, o culto de domingo não é suficiente até o próximo domingo, por isso existe a quarta-feira. E o detalhe interessante é que a quarta-feira também não é suficiente. Amados, todas as vezes que nós terminamos o culto congregacional entre nós aqui, nós começamos imediatamente um culto individual. Quem entende essa palavra, diga amém. Amém. Significa que você tem que ler a palavra na sua casa. Significa que você tem que louvar a Deus na sua casa. Significa que você tem que estar em oração o tempo todo. E se for possível, tire pelo menos um dia da sua semana para estar em jejum, para que você possa ficar mais próximo do Espírito de Deus. Amém? Vai ter bênção, vai ter prosperidade, família feliz, filhos felizes, casamento abençoado, negócios, documento no bolso, dinheiro no banco, mas tem que ter entrega. Tem que ter compromisso, comprometimento com a palavra. Amém? E lançando fora, apedrejaram os testemunhas e suas vestes. Então, Saulo estava ali. Saulo é Paulo, antes de Jesus. Ele tinha prazer naquela situação. Mas olha que incrível. Verso 59. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, olha que coisa linda, que texto lindo. Que texto impactante. Senhor, não lhes impute este pecado. Olha um homem cheio de Deus. Com estas palavras adormeceu. Um jeito bonito de falar que ele entregou o espírito dele, ou seja, faleceu. E Saulo consentia na sua morte. O mesmo homem. Nos tempos de hoje, poderia ser um drogado aqui, antes de Jesus. Poderia ser não vou falar com essa palavra não, que ela é muito forte, mas poderia ser um bandido qualquer antes de Jesus. Amado, eu creio que a igreja é um lugar de ex-drogado, ex-bandido, ex-prostituta. E olha que interessante, este homem que vos fala, antes de Jesus, fazia piadinha com esses negócios. Igreja? A igreja só tem gente boa lá, né? Olha o que é uma pessoa sem Jesus Cristo. Mesma coisa que Paulo. Olha que pensamento pequeno. Pô, só tem ex-bandido, ex-aquilo outro. Virou crente, tá tudo certo, né? Olha que ignorância minha. Não tô falando de ninguém, não tô falando de mim. Mas aí, Jesus entra e transforma. E aquele que falava besteira, aquele que falava bobagem, deixa de falar e começa a pregar. Se aconteceu com Estevão, se aconteceu com Paulo, se aconteceu comigo, vai acontecer com você também, se é que ainda não aconteceu. Quem recebe, diga amém. Eu recebo em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um glória a Deus, salva de palmas para o Senhor? Agora sim, volta para lá. Amado, eu falei tudo isso para te mostrar que o primeiro aprendizado desse texto é que Deus, ele tem que ter legalidade para transformar a nossa vida. E outra, depende de mim, depende de você querer, depende de você buscar. A palavra traz uma revelação muito forte que diz assim: buscar-me-eis, diga comigo, buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Existe promessa, existe condicional nesse texto, e nós precisamos trazer esse texto para nós. Nós precisamos trazer esse texto para o nosso dia a dia. Nós precisamos entender que Deus é real. Quem crê que Deus é real? Amém. Quem crê que o nosso Deus é um Deus vivo? Amém. Então esse texto tem que valer para a sua vida. Depende de Deus ou depende de mim? Depende de Deus ou depende de mim? Coisa linda, né? Então tá fácil, não tá? Porque se dependesse de Deus, às vezes a gente poderia ser rejeitado. Mas o nosso Deus não rejeita ninguém. O nosso Deus não faz acepção de ninguém. Amém? Para salvar, não. Nosso Deus não faz acepção de pessoas. Diga para a pessoa que está do seu lado: o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Olha uma prova aqui, ó. Olha uma prova aqui. Olha uma prova aqui. Você não me conheceu antes do Evangelho. Dá um glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém, amados? Então, Jesus entrou na sua vida?
Jesus entrou na sua vida? Amém. Jesus entrou na sua vida? Amém. Então permita-se ser transformado pelo poder de Deus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Abra agora então de novo lá em Atos capítulo 14, verso 11, para a gente continuar o texto. Diz assim: quando as multidões viram o que Paulo fizera, olha que interessante o destaque que o texto dá para o que o Paulo fez. Foi Paulo que fez ou foi o Senhor? Foi Paulo que fez ou foi o Senhor? Só o pastor que está comigo? Foi Paulo que fez ou foi Deus? Mas olha a ignorância das pessoas que não conhecem, que não têm intimidade. Quando as multidões viram o que Paulo fizer, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses, em forma de homens, baixaram até nós. Os deuses baixou. Estava falando ali de terreiro. Pelo amor de Deus. Os deuses baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Amados, olha o que faz a falta de entendimento, a falta de conhecimento da palavra do Senhor. Queridos, preste atenção no seguinte. Neste livro, nós não temos apenas uma situação histórica. Esse livro não trata apenas de história, apesar de falar sobre história. História do povo de Deus, história do povo hebreu. Esse livro, ele fala de vários assuntos o tempo todo, que são verdades e revelações do Senhor para as nossas vidas. E tudo que está escrito aqui, sem exceção, é simplesmente para abençoar você. Está entendendo, Rafael? Está entendendo, querido? Então, quando nós temos a consciência de que algo faz bem para nós, o que nós fazemos? Nós buscamos aquilo, não é verdade? Você sabe que fazer exercício físico faz bem para a sua saúde? E o que você, pelo menos, deveria fazer a respeito disso? Separar pelo menos um tempinho durante a sua semana, pelo menos uma vez. O ideal seria 2 ou 3 vezes por semana para você praticar exercício físico. Por quê? Porque o seu corpo vai responder muito positivamente a isso. Não é verdade? E o que acontece com uma pessoa que, mesmo sabendo que determinados hábitos são ruins para a saúde, continua fumando, por exemplo? O que acontece com essa pessoa? Ela vai sofrer as consequências disso, não é? Você quer sofrer as consequências da bênção ou da maldição? Você quer sofrer as consequências da bênção ou da maldição? Porque tudo traz consequência. De Deus, ninguém zomba, porque tudo aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Diga assim: pastor, eu quero as bênçãos na minha vida. Cigarro nunca mais. A partir de agora, eu vou fazer exercício físico. A partir de hoje, começa a leitura da palavra de Deus. E vou seguir aquilo que o Senhor mandar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O povo perece por falta de conhecimento. Disse tudo isso para chegar nesse ponto. O que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo por ignorância. Tudo aquilo que Paulo havia pregado, tudo aquilo que Paulo havia ministrado, tudo aquilo que ele havia direcionado, mostrado, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Por quê? Porque as pessoas, elas não estavam preparadas para receber o nível de revelação que Paulo deu a eles por meio de um milagre. Ninguém estava acostumado com aquilo. Tanto é que eles viram e disseram: meu Deus, eles não falaram, por Júpiter. O próprio Júpiter desceu aqui junto com Mercúrio e está promovendo essas coisas. Ignorância, queridos, ignorância. É o mesmo que acontece quando as pessoas amam, adoram e servem a deuses estranhos. E Deus estranho é todo aquele que não é o Deus verdadeiro. Quem é o Deus verdadeiro? O Deus de Abraão, o Deus de que foi nos revelado por Jesus Cristo como sendo um Pai amoroso, que nos ama com intensidade, com um amor sobrenatural sobre todas as coisas. Amém? Amém? Amados, então, quando nós descobrimos que o exercício físico nos faz bem, nós costumamos, ou pelo menos nós deveríamos, buscar exercício físico, porque a gente já descobriu aquilo que a gente não sabia. Então, entenda isso.
a Bíblia, a palavra de Deus tem muitas verdades, muitas bênçãos para você. Só que o culto, como eu disse, ele é muito pouco para que nós possamos revelar tudo. Você sai com a bateria recarregada sem dúvida nenhuma, mas o culto pessoal, o culto individual, o culto em família, o culto com que você tem a oportunidade de ter sozinho com o Espírito Santo, por meio simplesmente da leitura da palavra, faz toda a diferença. Amém? E aquilo que você aprender em casa e de repente você não entender direito, traz para o pastor. Traz para o pastor. Não sei tudo não, mas se for o caso a gente senta junto, a gente ora junto, a gente ajoelha e busca do Espírito Santo. Eu te garanto uma coisa, o Espírito Santo vai falar. Amém. Ele vai se revelar. Amém? Diga assim, ignorância nunca mais. Porque agora eu já sei o que eu preciso fazer. Pega a sua Bíblia ou o seu celular aí e levanta. Eu já sei o que eu preciso fazer. Vamos colocar em prática, igreja? Para a gente ter mais vitória ainda do que Deus tem nos dado? Posso ouvir um glória a Deus? Oh, Jesus maravilhoso, coisa linda. Verso 14. Então, por ignorância. Então, primeira coisa, deixar o Espírito Santo nos transformar. Segunda coisa, ignorância. Nunca mais. O povo perece por falta de conhecimento. Ninguém aqui vai perecer. Você, pelo contrário, vai triunfar na presença de Deus. Eu profetizei e você deixou passar. Vou te dar mais uma chance. Ninguém aqui vai perecer. Amém. Você vai triunfar na presença de Deus. Amém? Verso 14. Porém, ouvindo isto os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, rasgar as vestes, o que é mesmo? O que significa? Um sinal de revolta. Está chateado. Não chateado com Deus, mas chateado com ele mesmo, com aquela situação. Amém? Amados, não tem nenhum problema em você se revoltar com a situação. Você, ao chegar na sua casa, ou chegar no seu trabalho, você vê a ação de Satanás ali, diante dos seus olhos, e parece que é só você que está vendo. Isso causa revolta. Eu fico muitas vezes revoltado, por exemplo, com alguns comentários que eu recebo nos vídeos, por causa da cegueira, dos vídeos da internet, no YouTube, por causa da cegueira das pessoas, por causa da falta de entendimento, por causa da ignorância, por causa da falta de leitura simples, interpretação simples. Muitas vezes, a Bíblia, de fato, em algumas passagens, não todas, mas em algumas passagens, ela exige um certo conhecimento, um pouquinho mais aprofundado. Mas a grande maioria, o entendimento é simples, é uma leitura fácil. Mas eu sei também que é dentro do prazo, do tempo do Senhor. É o Senhor quem tem que revelar. E você pode dar um glória a Deus, porque Deus já se revelou a você? Eu tenho certeza. Salva de palmas para Jesus, né? Glória a Deus. Isso é muito precioso, amado. Isso é muito precioso. Amém? Inclusive, estou muito feliz com as crianças aqui na frente hoje, hein? É isso aí. Por que vocês dois estão sem a Bíblia? Por que vocês dois estão sem Bíblia? Olha o exemplo aí, ó. Olha o exemplo, do seu lado. Ela tá assim, ó. Parabéns, viu? Parabéns, é isso aí. Tem que ler Bíblia, viu, Rafael? Tá ouvindo, Yuri? Você tem Bíblia em casa, Yuri? Não, tô perguntando é pra você. Não precisa apontar pra mamãe, não. Você tem Bíblia em casa? Você lê melhor em português ou em inglês? Os dois. O que é mais fácil pra você? Não sei. Tanto faz. Então vou te dar uma Bíblia. Tá bom? Próximo culto, você vai ter uma Bíblia. O pastor vai te dar uma Bíblia. Tá bom? Aí você vai começar a trazer sua Bíblia para a igreja. Tá bom? Tem que fazer igual a Isa aqui, ó. Abrir a Bíblia e acompanhar. Tá bom? Porque vai fazer toda a diferença para vocês. Amados, olha só. Então eles rasgaram as suas vestes. Estou lendo aqui no capítulo 14, verso 14. Rasgou as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando. Senhor, amado, preste atenção. Eles ficaram revoltados antes de avançar, porque eles estavam vendo que o povo não estava entendendo nada, eles estavam dando a glória para eles. E tudo que acontece nas nossas vidas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Você acha que eu contei a respeito do carro? Foi para que você olha para mim e fala, não, o pastor, hein? É o pastor, dinheiro, tá ganhando dinheiro. Tô não, amado, tô não. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Não tenha medo de testemunhar. Sabia que antes de falar isso, eu pensei 100 vezes a respeito se eu ia falar no altar ou não? Porque Satanás, ele quer nos envergonhar, ele quer nos calar, quer colocar medo no meu coração. Eu fiquei pensando, será que eles vão pensar que eu estou tirando dinheiro da igreja? Será que eles vão pensar alguma coisa parecida com isso? O senhor já pensou isso, pastor? Não, né?
Não me diz só... Então, glória a Deus por isso, não sou só eu não. Sabe por quê? Porque Satanás quer colocar vergonha, quer colocar medo no seu espírito, para que você deixe de testemunhar a honra de Deus na sua vida. Eu sei que tem muita gente aqui dentro que está me ouvindo agora, que tem coisas para falar, bênção para contar. Bênção inclusive antiga, mas não contou. Fica com vergonha de falar, pastor, não sei falar em público não. Eu também não sei não. Amado, pense numa pessoa ruim de conversa, sou eu. Se você me conhece no particular, lá de casa, você sabe que eu não desenvolvo muito não. Você só me vê conversando. É verdade ou não é, Jonas? Amado, você só me vê desenvolvendo assim pelo poder de Deus agindo. Você está vendo com seus olhos o poder de Deus. Eu não sou conversado desse jeito, não. Eu sou uma pessoa tímida. Eu sou tímido. Mas quando o poder de Deus está agindo em nós, é o próprio Deus fazendo. É para que você possa ver e crer que você vai fazer coisas que você pensa não ser capaz para que o nome do Senhor seja glorificado. Não tenha medo de glorificar a Deus com aquilo que Deus te dá, com a honra que Deus deposita sobre a sua vida. Não tenha medo de glorificar a Deus com a sua unção, porque tudo que nós temos, possuímos e carregamos é para a glória de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Salva de palmas para Jesus. Paulo ficou revoltado porque não sou eu, Paulo estava dizendo com aquele ato, não fui eu que fiz, é a mesma coisa de eu pegar aqui minha blusa e rasgar, não sou eu que estou pregando, mas é o Senhor falando por meio de mim. Ele ficou revoltado com a situação. Diga assim, toda honra e glória do que me acontece pertence ao meu marido. A Senhor Jesus. Amém, amados? Pertence ao Senhor Jesus. Amém? Ao Senhor Jesus. Nunca, jamais se esqueça disso. Quem te deu? Foi Jesus. Aonde você está morando? Ah, então um lugar assim. Menino, você pode morar lá? Não posso não, mas o Senhor quer que eu moro lá, eu vou morar lá. Mas você conseguiu fechar esse contrato? Fecha. Você acredita que Deus me deu? Deus. Palavra do Senhor, pega essa chave de sabedoria. Diz assim, honrarei aqueles que me honrarem. É o Senhor dizendo. A honra a quem honra. A honra a quem honra. Aprenda a honrar ao Senhor, para Ele te honrar muito mais do que Ele tem feito. Amém? Diga assim, a partir de hoje, eu vou aprender, nem que seja na marra, a depender do papai. Você tem intimidade para chamar Deus de papai ou não? Eu vou depender do papai. Você pode ter certeza que nós, pais naturais, não temos coragem de dar ao nosso filho um pedaço de pedra, uma pedra, se ele pedir pão. Quanto mais o nosso Pai Celestial. Você conhece essa passagem? Diga amém. Amém? Isso é Bíblia. Então, continuando. Então, eles ficaram revoltados porque a honra eles estavam direcionando para homens e ela não pode ser direcionada para homem. E ele diz assim, senhores, por que fazer isto? Por que fazer isto? Muitas vezes o pastor olha para você e pensa assim, às vezes eu não digo, né? Por que você está fazendo isso, querido? Por que você está fazendo isso, amada? Por quê? Ô, Jesus amado, não é para você fazer desse jeito, não. Faz daquele jeito que eu prego na igreja, aliás, que o Espírito do Senhor prega na igreja. Não é por esse caminho aí, não. Senhor, pastor, mas eu preciso trabalhar no domingo. Você não precisa? Por que você precisa? Porque senão eu não consigo pagar as contas. Então deixa Deus pagar as contas para você. Deixa o Senhor fazer para você. Porque aí você vai poder, pelo menos no domingo, dedicar a sua família. Dedicar ao Senhor. Olha só, o domingo é de quem? É do Senhor ou da família? Senhor. Quando você dedica ao Senhor, Ele ainda te permite cuidar da sua família. Ele vai te permitir passar 90% do tempo fazendo o que você quiser, cuidando da sua esposa, cuidando do seu casamento, cuidando dos seus filhos. E apenas à noite, 1h30, 2 horas, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, entendeu? Você vai vir para a presença do Senhor. Mas o domingo é do? O domingo é do? Senhor. Domingo é do? Senhor. Amado, se você está trabalhando aos domingos, preste atenção, se você está trabalhando aos domingos, olha, não é que está errado não. Você não está fazendo nada errado, você não está no boteco, você não está bebendo, tá? Mas na presença de Deus é a palavra que prevalece. Você é filho, diga assim, eu sou filho. Eu não sou mais escravo. Eu sou filho. E o domingo é do Senhor.
Você não precisa fazer pela força do seu braço. Você pode fazer se você quiser, mas se você deixar Deus fazer, vai ser muito mais tranquilo para você. Você vai viver e desfrutar do melhor dessa terra. Amém? Diga assim, o melhor dessa terra não é para o ímpio, mas é para mim. É para minha casa. É para minha família. É para essa família aqui. Você entendeu? Você podia já estar dando glória a Deus. Que a partir do domingo que vem, se você está trabalhando, você vai começar a descansar. Amém, amados? Glória a Deus. Olha só, continuando então. Vou começar o 15 de novo porque eu me perdi. Senhores, por que fazer isto? Nós também somos homens como vós. Olha só Paulo declarando. Eu sou homem como vocês. Em diversos momentos eu falo aqui no culto, eu não tenho nada, absolutamente nada melhor do que você. Pelo contrário, você deve ser melhor do que eu em diversas áreas diferentes. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos converteis aos Deus vivos. Dessas coisas que vocês estão fazendo, dessas práticas que vocês estão fazendo, dessa adoração a deuses estranhos que vocês estão fazendo, vocês se convertam e passem a servir e adorar ao Deus verdadeiro. Amado, existe muita diferença quando a gente adora com consciência, sabendo o que a gente está fazendo e principalmente sem temor de consequências ruins. Porque se você está temendo as consequências ruins, lembra, você não precisa ser cheio de palavras, de línguas estranhas. Você não precisa ser cheio de amor pelo próximo. Você tem que ter coragem para fazer aquilo que a palavra de Deus diz para fazer. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Tenha coragem, confia no Senhor. Entrega para Ele os teus caminhos e tudo mais Ele fará. É o que diz a palavra. Amém? Você conhece esse verso? Esse texto? Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e tudo mais Ele fará. Amém? Para isso é preciso ser macho, ser homem de verdade, mulher de verdade. Porque o inimigo, ele vai te tentar. Você acha que vai ser fácil? Você acha que vai dar tudo certo sempre? Mas se você se mantiver posicionado e decidido, não abro mão do meu domingo. Domingo é do Senhor. Pode aparecer um serviço de $1.000. É do Senhor. Isso não vem de Deus, não. Isso é o cão. Você tem que ter esse entendimento, esse nível de espiritual, para que você possa rejeitar as lentilhas. Pode vir $1.000 para você. Você vai trabalhar para Deus ou você vai trabalhar para o mundo? E se quiserem te pagar 5 mil, você vai entregar o seu domingo para o Senhor ou para Mamon? Ó, já diminuíram as vozes, hein? E se for 10 mil que quiserem te pagar só pelo seu domingo? É lentilha. Sabia disso? É lentilha. Ah, pastor, mas é só um domingo. É lentilha. E outra, você não vai receber esses 10 mil. Porque assim que Satanás encontrar aquilo que está no seu coração, assim que você... Ah, vai ser só esse domingo, não vai atrapalhar absolutamente nada. Sabe o que vai acontecer? Vão te ligar e falar assim, deu errado, cancelou. Não, deu errado, passei para outra pessoa, você demorou muito, porque você já foi testado e já foi reprovado. Então você não precisa receber mais nada. É assim que Satanás faz. É trabalhando, no engano, corrompendo a sua mente, para que você possa patinar nas coisas de Deus. Diga assim, está repreendido. Todo engano de Satanás na minha vida, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Queridos, com o Evangelho, a gente tem que ser radical em algumas coisas. Se a gente não for radical, a gente vai sempre patinar, a gente vai sempre escorregar, a gente vai sempre cair. Mas uma vez que você se firma a primeira vez, a segunda vez, não acontece mais. O que acontece depois é o Senhor abrir as portas e as comportas e derramar bênçãos sobre a sua vida em abundância. Quem recebe, diga amém. Amém. Então, ele está dizendo o seguinte, verso 15 de novo. Senhores, por que fazer isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Amados, Deus sempre vai permitir a sua escolha.
Deus nos deu um presente muito grande, agora eu te peço para você ficar de pé, que é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio tem íntima relação com capacidade de fazermos as nossas escolhas. Você vai escolher o que fazer hoje com essa palavra. Nós aprendemos 3 princípios espirituais para que a nossa mente seja renovada. Princípios muito poderosos. Ô, Gabriel, você coloca uma música, por gentileza? Lulu, você ajuda lá o Gabriel a escolher uma música? Nós aprendemos 3 princípios poderosos. O primeiro desses princípios é sobre transformação. Transformação. Permitir que o Espírito Santo nos transforme de verdade. E o segundo princípio é que a ignorância, ela pode estragar a vida espiritual, uma família. A ignorância espiritual sobre as coisas de Deus pode estragar um matrimônio, pode estragar o futuro dos seus filhos. Então não permita mais ignorância. Permita-se ser transformado e rejeite a ignorância espiritual. Em terceiro lugar, o terceiro princípio é que a glória é sempre do Senhor. E hoje, diante desses 3 princípios, eu te convido a fazer uma escolha nessa noite de Santa Ceia. O que é que você vai deixar dominar a sua vida? O que é que você vai deixar crescer dentro de você? O que é que você vai alimentar? Porque aquilo que você alimentar, cresce. Você vai alimentar a presença do Espírito de Deus ou você vai alimentar as questões do mundo, as coisas do mundo, as dúvidas, as incertezas? Você vai deixar Deus conduzir a sua vida ou você vai permitir que Satanás continue trabalhando na sua mente? Satanás sempre vai trabalhar na mente daquele que permite. Mas se você se decidir e se posicionar pelas coisas do Senhor, feche seus olhos. Se você se decidir pelas coisas do Senhor, você pode ter certeza absoluta, você se tornará imparável na presença de Deus. Quem recebe, diga amém. Amém. Quero que você, durante esse louvor agora, você já se prepare espiritualmente para a nossa Santa Ceia. Faça uma oração. Eu vou te ajudar na oração, mas eu quero, nesse momento, pedir para que você feche os seus olhos e fale você mesmo com Deus. Para que o Senhor possa firmar esses princípios dentro do seu espírito e escrevê-los na tábua do seu coração. Amados, evangelho não é de fora para dentro. Não é o que eu falo aqui que vai fazer diferença aí, mas é o que você permite Deus trabalhar aí dentro de você. É uma questão de decisão, de posicionamento. Se você ainda sente que a sua vida ela está mais no mundo do que na igreja, faça uma decisão, né? Faça uma decisão, Senhor, transforma a minha vida, transforma o meu ser, Senhor. Eu não quero mais viver o velho homem, eu sou nova criatura, não aceito mais as coisas do mundo na minha casa, não aceito mais as coisas do mundo na minha vida. Aquele que bebia, deixa de beber. Aquele que mentia, deixa de mentir. Aquele que fumava, deixa de fumar. Aquele que não conseguia ver uma mulher passando na rua e tinha que olhar, amado, pelo amor de Deus, deixa o Espírito Santo converter os seus olhos. Aquilo que sai da sua boca pode trazer vida ou pode trazer maldição, morte. Quais são as palavras que têm saído da sua vida, da sua boca? Palavras de bênção, palavras de maldição? Como é que você se refere à sua esposa? Como é que você se refere aos seus filhos? Como é que você se refere às suas finanças? Como é que você se refere relativamente aos documentos aqui nessa terra? Você vai ter ou não vai? Você acha que é muito para você ter documento aqui nessa terra? Ou você sabe que Deus está guardando o dia certo para Ele colocar os documentos na sua casa, nas suas mãos, na sua mão e na mão de toda a sua família? Você acha que é muito para você viver uma vida honesta, uma vida baseada no trabalho, no seu esforço pessoal e deixar que Deus faça o impossível? O que você tem para falar com o Espírito Santo nessa noite? Transformação de vida. Aprender mais sobre a palavra do Senhor, deixar a ignorância de lado e entregar para o dono da honra o que lhe pertence. Depende de você, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa transformar, meu bom Deus, os corações dos teus filhos. Transforma o espírito, transforma a alma, Senhor, daqueles que estão presentes nessa noite, que ouviram essa ministração. Age com poder, com glória, Pai. Age com força. E que
o teu nome seja glorificado nas nossas vidas, em meio ao teu povo, meu bom Deus. Que essa igreja continue a crescer na graça, no conhecimento, de forma saudável. Nós não aceitamos, meu bom Deus, enxerto aqui. Nós não aceitamos, meu bom Deus, que haja nenhum tipo de artificialidade, mas nós só aceitamos a tua presença entre nós. Que o Senhor continue a nos convencer, que o Senhor continue a se revelar, que o Senhor continue a fazer aquilo que nós não podemos fazer por nós, mas que nós possamos cada vez mais, meu bom Deus, nos rendermos diante do teu tamanho, do teu poder. O Senhor é o Deus da nossa salvação. É no Senhor que confiamos e é em Ti que buscamos amparo, abrigo e solução para todas as nossas falhas, as nossas situações de desespero. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos nos glorificar em Ti e somente em Ti. Nós queremos anular o nosso eu para que o Senhor venha crescer cada vez mais em nós. Coloque as mãos sobre a sua cabeça e diga assim: que o meu eu diminua e que o Senhor cresça em mim. Que o meu eu diminua e o Senhor cresça em mim. Que o meu eu diminua em nome de Jesus, e que o Senhor Deus cresça em mim, em nome de Jesus. Se você crê, se você recebe essa palavra, diga amém. Salva de palmas para Jesus.